Olá, meu amigo e minha amiga, bem-vindos a mais um estudo da lição. Chegamos à lição de número 5 e o nosso tema desta semana é Todas as Nações e Babel. Na semana passada, nós vimos aqui um pouco da introdução da história do grande patriarca Noé. E nós aprendemos que Noé, ele se desfez de tudo aquilo que iria afundar e investiu na única coisa que iria flutuar, a arca. E sabemos que apenas Noé e sua família entraram na arca junto com os animais. A família de Noé era composta por 3 filhos e suas respectivas esposas, Sem, Cã e Jafé. Logo após o dilúvio, Noé e sua família saíram da arca e se tornaram o dono do mundo. Uma nova geração de pessoas estava surgindo. Então, toda essa geração de pessoas que nós temos hoje, os europeus, os africanos, o asiático, o americano, nós como sul-americanos, o índio, todos vieram da descendência de Noé. Os 3 filhos de Noé deu origem à população, uma nova população mundial. Só que teve um episódio interessante naquela época. Um dos filhos de Noé, ele foi amaldiçoado pelo pai e também por Deus. E a lição, ela fala um pouco dessa maldição. O que aconteceu então com Cã, o filho de Noé? Cã, numa certa ocasião, Noé, ele fez alguma coisa que não deveria fazer. Ele plantou uma vinha, cultivou a uva e em um determinado momento ele tomou o suco da uva fermentado. Ele tomou uma bebida alcoólica, coisa que ele não deveria fazer, mas como todo ser humano falho, ele se embriagou, ficou totalmente embriagado, ficou despido, não sei por qual razão, não sei de que forma, a Bíblia não entra em detalhe, mas o certo é que Cã, o seu filho mais velho, se deparou com aquela cena do seu pai despido, do seu pai totalmente nu. Cã era para tomar uma atitude que ele tinha aprendido desde criança. Era para ele vedar os olhos, não ver a nudez de seu pai, e colocar ali um manto, uma roupa em seu pai, mas Cã fez tudo o contrário. Ao invés de ele fazer isso, ele chamou mais pessoas, chamou seus irmãos também para verem a nudez do seu pai. E foram seus irmãos que tomaram essa atitude bem depois, em vez do próprio Cã ter tomado essa atitude. E isso foi muito mal aos olhos de Deus. E quando a gente tem uma leitura muito rápida desse texto, a gente percebe que parece que Deus foi muito rígido em amaldiçoar Cã apenas por essa atitude. Só que o problema de Cã era muito mais profundo do que isso. Esse episódio apenas revelou, mostrou quem era de fato realmente Cã, o filho de Noé. Cã era uma pessoa muito afastada de Deus. Era uma pessoa muito ligada à depravação moral daquela época. Apesar de ele ter sido salvo pela graça de Deus, mas ele não mudou de atitude. Qual foi o problema? A gente pode tirar muitas lições desse episódio. E a primeira grande lição que podemos tirar é que Deus, ele trata de forma muito santificada, ele leva muito a sério a questão da nudez do nosso corpo. O nosso corpo, ele é sagrado. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E o nosso corpo não deve ficar sendo exposto de qualquer forma, exceto a Bíblia coloca muitas regras, né? Se nós formos ver lá mais tarde em Levítico, em Deuteronômio, né? Levítico 18, 19 e 20, né? Lá tem a lei sobre a nudez, a qual é muito sagrado, e infelizmente Satanás tem atacado ultimamente o lado da sensualidade, da nudez.
Eu conheço pessoas que dentro de casa lidam com a nudez de forma muito leviana, de forma muito profana. Eu conheço famílias que não se preocupam em cobrir a sua nudez dentro de casa. Pai, mãe, filhos, tem acesso à nudez do outro de forma muito fácil, e isso é muito pernicioso, isso é uma abominação muito grande aos olhos de Deus, porque a nudez é algo muito sério. E nós temos que consagrar o nosso corpo. O inimigo tem atacado muito o lado da sensualidade, da nudez, da pouca roupa. E é isso que a gente vê hoje no mundo depravado dos carnavais, no mundo das propagandas, nas novelas, nos filmes. O apelo da sensualidade, o apelo da nudez hoje é uma arma do inimigo para erotizar a mente humana, para depravar a mente humana, para profanar o corpo que é sagrado, que é santo, e para neutralizar a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa, do lar, da família. E Deus estava criando ali uma família que iria descender a raça humana. E Deus ele tinha que cortar esse mal pela raiz. Foi por isso que Deus foi muito rígido com Cã. Deus ele foi muito incisivo, porque se Deus não intervisse naquele momento, certamente as coisas iriam de mal a pior mais à frente. Mesmo assim, Cã não se arrependeu. Cã ele deu uma descendência, mais tarde dos camitas, mas também deu origem a uma raça chamada cananitas. Os cananitas foram um povo muito depravado que descenderam de Cã. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado e saber lidar com essa questão. Essa é a primeira grande lição que a gente tira da lição desta semana. O verso para memorizar que se encontra em Gênesis capítulo 11, verso 9, diz assim: a cidade foi chamada de Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Esse episódio aqui também fala sobre a Torre de Babel. Babel significa portal do céu. Mais tarde deu origem a uma cidade chamada Babilônia. Logo, Babilônia vem de Babel, que significa também confusão. Ali Deus confundiu a língua do povo. Por quê? Porque o povo ele queria construir uma torre. A ordem de Deus foi que o povo se espalhasse sobre a terra, que o povo não fizesse bloco, ajuntamento, porque não era esse o plano de Deus. Deus sabia que aquele ajuntamento, aquela aglomeração, aquela concentração de pessoas iriam lhe causar muito problema. O povo iria tomar o lugar de Deus, o povo seria arrogante, o povo seria egoísta, e foi tudo isso que aconteceu. E eles começaram a construir uma grande torre, com medo de vir um novo dilúvio, e Deus interferiu e disse que aquilo não deveria ir para frente. E foi naquele momento que Deus confundiu a língua das pessoas que estavam na construção daquela mega operação de construção, e ali eles não mais se entendiam, eles não mais sabiam o que estavam falando um com o outro. E a obra foi cessada e o povo se espalhou. Hoje não é diferente. Hoje o ser humano está construindo muitas torres de Babel e até mesmo dentro da igreja. Nós somos especialistas em querer chamar a atenção para nós. O ser humano é egoísta de natureza, o ser humano é megalomaníaco, o ser humano ele quer construir um império nesse mundo. E é isso que está acontecendo hoje em nosso meio também. O maior prédio, a maior construção, a maior ponte, enfim, o ser humano ele quer concentrar riqueza, ele quer tomar o lugar de Deus, ele quer poder, ele quer ser arrogante, ele quer ser o maior. Essa é a tendência do ser humano. E até mesmo dentro do meio religioso existe aqueles que querem ser o melhor.
tomar o lugar de Deus, ter a maior posição, vamos construir o mais sofisticado prédio, a maior igreja, a maior sede da igreja. Então o ser humano ele quer tomar a atenção para si, quer tomar o lugar de Deus. A megalomaníaca é um sintoma do pecado no coração do ser humano. E a gente percebe também que muitos blocos econômicos foi formado para que o mundo se fortalecesse por meio de um bloco econômico, por meio de um tratado, por meio de um acordo, por meio de uma concentração de várias nações. Mas a gente percebe também que isso tem sido desfeito ao longo do tempo. Então, meus amados, que nós não possamos construir torres de Babel em nosso coração, porque o nosso mundo, ele não é aqui. Estamos apenas de passagem. Estamos apenas acampando, montando uma barraca de passagem, porque toda a nossa honra e toda a nossa glória pertence a Deus e é Ele quem manda em nossa vida. O nosso mundo não é desse mundo. Deus tem algo muito melhor para nós. Bem, meus amados, essa foi a nossa lição desta semana. E na semana que vem nós iremos continuar o nosso tema. E o nosso tema da semana que vem é as raízes de Abraão. Nós vamos aprender um pouco agora sobre o patriarca Abraão. Aprendemos um pouco sobre Noé, sua família, seus filhos. E agora vamos adentrar no patriarca Abraão. Que Deus nos abençoe e eu aguardo você até a lição da próxima semana. Um abraço, tchau!